A ilusão de se ter algo para ser alguém está muito enraizada na Matrix. Então, como nós somos seres extremamente funcionais e dualistas, como eu já expliquei, ele faz você acreditar que você tem que ter as coisas para ser alguém. É simples assim. Então, a mídia, ela procura criar uma imagem do sucesso, da formação de grupos para que você possa se destacar no meio social. É claro que o auxílio tecnológico, o auxílio de um bom computador, o auxílio de um bom carro, o auxílio de roupas bonitas, elas também são importantes, porque nós somos alimentados por uma ferramenta muito interessante, que é o ego, a vaidade e a prepotência. Essas são características fundamentais que eu mesmo procurei trabalhar dentro de mim para que eu pudesse diminuí-los a 50%. Então, voltando ao passado, o Siddhartha Gautama, quando ele cita o processo da iluminação, ou o apogeu do Nirvana, através de uma grande linha de racionalidade embaixo de uma árvore, ele começa a se manifestar através desse processo e descobre que é o equilíbrio entre o corpo e a mente, que é o grande segredo para que você possa desvendar todo esse mistério. Então, como você já está inserido dentro de um corpo de carne e osso, independente do seu gênero, masculino ou feminino, as suas relações é que vão determinar um processo de iluminação. Mas para que esse processo possa transcorrer o mais equilibrado possível, ou seja, com menos, né, agressividade perante ao seu semelhante ou discórdia, nós temos que parar de julgar. Nós temos que parar de observar os outros. Em tese sim, em tese não, porque através de um processo onde você começa a distinguir as características das personalidades humanas, onde é citado no Eneagrama, e que você pode ali profundamente perceber que, embora o mundo tenha 7 bilhões de seres humanos ou mais, existe uma quantidade limitada de personalidades, que são aproximadamente 9 segundo o Eneagrama. Então, por que tantas diversidades de pensamentos? Porque existe a intermediação de uma personalidade para outra. As personalidades, elas podem ser mapeadas, catalogadas, porque é um processo de desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, ela, do ser dualista, ela está limitada e já foi estudada. Ela já foi estudada há 3.000 anos atrás, por uma grande civilização que vivia entre o rio Tigre e Eufrates. Então eles desenvolveram um mapeamento de 9 personalidades humanas. Dentre essas 9 personalidades, eles trabalharam as características positivas e as características negativas. Então nós somos dotados de características positivas e características negativas. O que isso tem a ver? As características negativas, elas são uma demonstração de onde devemos trabalhar para que nós possamos, de uma certa forma, entrar em harmonia e entendimento dessas negatividades e, através desse processo, nós superá-las. Então, quando nós estamos em nossas vidas e nós percebemos que nós temos dificuldades em nos relacionar com algumas pessoas, é justamente naquele ponto que você está discordando da ideia e das atitudes das pessoas, é onde você deve buscar o seu melhoramento. Porque o que lhe irrita no próximo é o que você também carrega dentro de você, por incrível que pareça. A gente só conhece e só identifica algo no outro porque nós também as temos dentro de nós. Então nós passamos a nos identificar com aquele erro, com aquela falha, e automaticamente nós não concordamos com aquilo porque nós achamos que é errado. Nós temos a consciência, mas não somos capazes ainda de vivenciar ou fazer o contrário daquelas atitudes que você está condenando. Ou, às vezes, você ainda dentro do seu íntimo ainda tem vontade de continuar fazendo aquilo que fulano ou beltrano está fazendo. As relações humanas é um dos elementos fundamentais
a princípio, para que você possa entrar em equilíbrio e através dessa observação no outro, você vai poder, de uma certa forma, fazer uma avaliação de si próprio. A funcionalidade do universo é extremamente fascinante. Nós criamos todo o nosso ambiente social em volta de nós através do nosso próprio reflexo. Então, nossa percepção de reação diante do nosso amigo, colega de trabalho, colega de escola, de faculdade, ou até dentro do ambiente familiar, meu pai, minha mãe, meu primo, né, meus irmãos. Tudo isso tem um contexto que vai refletir de acordo com o seu comportamento perante eles. Então, o principal elemento que nos faz agir de uma forma consciente é simples, é o pensamento. O que é que faz as pessoas pensarem? Um conjunto de conhecimentos que ela adquire durante o seu decorrer educacional e vivências familiares, né, e sociais, e através desses conceitos você começa a ter uma gama de informações onde você vai ter uma percepção de autocrítica, onde para você poder fazer uma avaliação. É claro que essa característica de autocrítica, ela é variável de um para outro, porque nós nos encontramos em diversas situações onde pessoas passaram por experiências que talvez você não tenha passado e talvez você já as tenha passado e esteja um pouco mais à frente. Então, a conclusão e a avaliação dessas críticas, elas são variáveis justamente por isto, criando assim um mundo de Matrix, onde nós achamos que somos seres perfeitos, concluídos em um processo de evolução finalizado, e através desse processo, que é justamente o pilar da vaidade, da prepotência e da arrogância, nós achamos no direito de estar julgando o outro. Julgamento tem a simbologia de juiz. O juiz ele tem que fazer uma série de estudos dentro de uma legislação de um determinado país, de uma sociedade, para que ele possa aplicar as leis ali de acordo com cada nação. Nós vamos citar aqui uma palavra muito poderosa, que seria a consciência maior. Essa consciência maior está observando, é o observador, onde faz com que centenas de milhares de criaturas individualistas elas passam a se interagir entre si para chegar a esse desenvolvimento e essa consciência. Então as criaturas, elas não têm o poder de julgar porque ainda elas não conhecem a si mesmas. Conhece-te a ti mesmo. E quando nós passamos a observar a nós mesmos, nós passamos a ter um respeito maior pelo próximo. Porque nós sabemos que o próximo também, ele está passando por um processo de maturação. Ele tem um corpo, ele tem um gênero, né? E a partir desse momento nós percebemos que vamos nos interagir. O que é que nos faz ter antipatia de fulano, de beltrano, de ciclano? E através desse processo se gera um atrito social. As discordâncias de ideias. Mas como eu disse anteriormente, as ideias elas podem ser alimentadas de acordo com as experiências teóricas, porque tem muita gente que lê livros, mas não pratica o que está escrito ali dentro e acham que tem aquele conhecimento. E eu já disse que o conhecimento é uma consequência da vivência e da prática daquilo que você lê e daquilo que você coloca em sua vida e vivencia. Então a vivência gera o sentimento e a emoção. E só através do sentimento e da emoção que você vai realmente chegar à sabedoria. Então a sabedoria é uma demonstração clara da vivência, né, e das emoções vividas. E esse é um dos principais elementos que vai nos direcionar para uma força maior, que mais tarde irei citar aqui com vocês. Entraremos em detalhes sobre essa força maior. Continuando o processo do julgamento, nós temos as características de ficar procurando culpados.
Vocês já perceberam isso? Nós temos a preocupação de encontrar o culpado. Ah, a ponte caiu. Ah, o meu bairro ficou inundado. Ah, ali a agência bancária foi assaltada. Olha só o que aconteceu ali, né? Eu não tenho saúde, né? O que está acontecendo é filas enormes para eu ser atendido por um problema tão simples que poderia ser resolvido por apenas um médico. Então, o que é que está acontecendo, né? Então, isso é um reflexo da individualidade excessiva que ocorre associado à vaidade, à prepotência e à arrogância, porque nós queremos ganhar, mas nós não queremos trabalhar. Essas características, elas acabam tendo um reflexo no meio social, porque nós somos criaturas sociais. E a partir do momento em que você tenta se desconectar desse processo, você gera caos. Só para vocês terem ideia, há 475 anos atrás existia um grande filósofo, o Demócrito de Sármo, na Grécia Antiga. Ele refutou que a palavra cosmos é